Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. 4 de fevereiro de 2025, o Evangelho de São João, o pai da mentira. Capítulo 8, versículos de 37 a 47. Jesus disse aos judeus: Bem sei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu digo o que vi em meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles replicaram: O nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Eles disseram-lhe: Nós não somos filhos da fornicação. Temos um pai que é Deus. Jesus disse-lhes: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não conheceis vós a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o demônio, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas ainda que eu vos diga a verdade, vós não me credes. Qual de vós me arguirá de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que me não credes? O que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dei. No confronto com os judeus que se lhe opõem, Jesus não deixa dúvidas quanto à origem dessa hostilidade, ou melhor, dessa obstinação. A sua palavra, pronunciada em sintonia com o Pai e em nome deste, não tem lugar neles. Eles têm outro pai, mesmo que se refiram a Abraão como seu pai. A discrepância entre eles e Jesus é evidente, e o Senhor assinala: Eu falo o que vi em meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. O pai daqueles que querem eliminar Jesus é o demônio. É ele que os incita a matá-lo, e eles seguem o seu conselho. Todas as suas justificações são inúteis, pois as suas más intenções, que mais tarde se consumarão na crucificação, revelam quem os leva a cometer tais crimes contra o Filho de Deus. A maldade deles já não pode ser escondida na presença de Jesus. Quem encontra a verdade ou se abre a ela, respondendo assim ao Pai Celeste, que o atrai e deixando que Deus atue nele, ou se fecha, tornando-se, no pior dos casos, inimigo da verdade. Embora, logicamente,
o lado humano desse endurecimento também deva ser tido em conta, no caso dos fariseus, podemos acreditar imediatamente na interpretação de Jesus. As suas intenções assassinas são inspiradas por aquele que é mentiroso e o assassino desde o princípio. Jesus refere-se aqui ao anjo caído e aos seus seguidores, movidos pelo ódio e cegueira, que desejam destruir as obras de Deus e usurpar o lugar do Todo-Poderoso. Essa pretensão nunca foi abandonada, e até aos dias de hoje, os poderes das trevas continuam a atuar, perseguindo o homem com a sua inveja e tentando incitá-lo à revolta contra Deus. Eles aproveitam-se das más inclinações dos homens, intensificando-as e utilizando-as para os seus próprios fins. Isso é visível na passagem do Evangelho de João que ouvimos hoje. Por que razão estavam os judeus obcecados em matar Jesus? O próprio Senhor responde a esta pergunta. Mas agora quereis matar-me, porque vos disse a verdade que ouvi de Deus. Aqui está o cerne da sua hostilidade. É a inimizade contra a verdade e, por conseguinte, contra Deus. Na sua forma mais extrema, manifesta-se no anjo decaído, que, embora conhecendo Deus, se revoltou contra o Pai Celeste. Nele, o ódio, a mentira e o assassinato assumem a sua expressão mais completa. Se o homem se deixar influenciar por ele, todas as suas más inclinações são reforçadas e, no pior dos casos, enraizam-se nele ao ponto de o tornar um joguete das forças do mal, incapaz, talvez mesmo sem vontade, de lhes resistir. Depois, há uma unificação profana com o mal, uma espécie de relação paternal com o demônio, que é uma paródia perversa da relação entre o homem e Deus. Jesus explica-o de forma muito simples. Se aqueles judeus fossem realmente filhos de Abraão, então ouviriam a sua voz, pois a característica mais distinta de Abraão foi a sua obediência a Deus. Como a vinda de Jesus revela o mesmo Deus a quem Abraão era obediente, os filhos de Abraão amá-lo-iam e não o quereriam matar. Mais uma vez, Jesus esclarece. Por que não compreendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Tendes o diabo por pai, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Esta é a situação trágica do encontro entre Jesus e os judeus hostis. O demônio instalou-se nas suas vidas, e quando chega aquele que os poderia libertar das suas garras, instiga-os mesmo a eliminá-lo para que a verdade não venha à tona. A verdade de que Jesus é o Messias do povo judeu e de toda a humanidade. Ainda hoje, há muitos judeus que não o reconhecem e o demônio continua a tentar impedir que o véu seja retirado dos seus olhos, pois, como diz São Paulo, se a sua reprovação foi a reconciliação do mundo, o que será a sua readmissão, senão a ressurreição dos mortos? É isto que o demônio quer impedir, até ao dia de hoje. Vade retro, Satanás. E neste sentido, ouvimos a oração de São Bento que diz: A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro Satana, numquam suarem mihi vana, sunt mala quellibas, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro Satana, numquam suarem mihi vana, sunt mala quellibas,
ipse venena vivas crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena vivas crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena vivas crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana,